Há 35 anos, o procurador da República, Pedro Jorge de Mello e Silva, foi assassinado em Olinda num crime de repercussão nacional. O procurador estava investigando um desvio de dinheiro na agência do Banco do Brasil em Floresta, no Sertão. Esse caso ficou conhecido como o escândalo da mandioca. 6 pessoas foram condenadas e cumpriram pena pelo crime, entre elas o major da PM, José Ferreira dos Anjos. Um documentário sobre a vida do procurador Pedro Jorge foi lançado ontem no Recife. Em frente ao Cinema São Luís, um público com vontade de saber mais sobre o caso que marcou Pernambuco e que teve repercussão nacional na década de 80. O caso Pedro Jorge é bem interessante. É bem interessante para a gente voltar ao passado e ver que sempre teve gente que foi anticorrupção, que tentou lutar pela corrupção, contra a corrupção e conseguiu. Muitas coisas que vai sair nesse documentário, a gente talvez já tenha até esquecido. A família do procurador foi assistir ao documentário. Roberta, uma das filhas, tinha 4 anos quando o pai foi assassinado. Apesar de ser difícil, mas tem um lado bonito também, né? De uma homenagem com muito respeito e muito afeto. O procurador da República, Pedro Jorge de Mello e Silva, foi assassinado em Olinda, em março de 1982, aos 35 anos. Ele foi responsável por investigar e denunciar os envolvidos no escândalo da mandioca, caso que desviou recursos públicos federais que iriam beneficiar produtores rurais do município de Floresta, no sertão de Pernambuco. O documentário Pedro Jorge, Uma Vida pela Justiça, foi produzido pela Universidade Católica de Pernambuco e pela Procuradoria Regional da República, 5ª Região. A proposta é resgatar a memória de Pedro Jorge, explicar um pouco como foi sua vida, explicar um pouco o crime, explicar um pouco o julgamento, e tanto para aqueles que viveram aquele período, como para as novas gerações. Antes do filme, o reitor da Unicap agradeceu o trabalho dos envolvidos e fez relação do escândalo da mandioca com os dias atuais. Apesar de triste, o assassinato de Pedro Jorge e o desenrolar do processo ressuscitam em nós a possibilidade de denúncia de corrupção com dinheiro público ou outro tipo de corrupção. O documentário, com duração de 40 minutos, é um média-metragem que teve exibição única. A viúva de Pedro Jorge, Dona Maria das Graças, outros parentes e pessoas ligadas ao procurador participaram do filme, que fez o público relembrar a história que envolveu um dos maiores casos de corrupção do país.